A paz do Senhor para a igreja. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. O Espírito Santo hoje vai falar muito forte no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando do versículo 14, e nós vamos ler até o 38, mas eu vou ler rápido, mas nós vamos parar mesmo para pregar a partir do versículo 37 e do 38. Amém? Irmãos, é sabido de toda a humanidade, todo mundo sabe disso, que Jesus veio à Terra e cumpriu a sua missão, fez a obra do Pai, morreu e ressuscitou. Porém, Jesus subiu ao céu. Ele foi chamado ao céu para que ele pudesse tomar posse daquilo que já era dele, da glória que ele tinha antes mesmo dele ter vindo para a terra. A Bíblia deixa muito claro isso. E antes dele subir, ele deu um conselho aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para poder ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, sem o revestimento de poder, não existiria testemunha. Sem o revestimento de poder, não existiria pregação do Evangelho. Até porque o Senhor Jesus só pregou o Evangelho do Pai, que era falar sobre o reino de Deus, porque ele também foi cheio do Espírito Santo. Então aquilo que ele recebeu, e foi o que deu capacidade a ele para ele pregar e ensinar durante 3 anos e meio, fazendo as obras que ele fez, ele aconselhou os discípulos e disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, não se metam a sair daqui sem capacidade, sem revestimento. E isso, irmão, a gente tem visto nos dias de hoje muitas igrejas abertas, muitas igrejas que até têm o chamado, porque os discípulos, quando Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém, eles já eram discípulos. Eles já tinham andado com Jesus, eles já viviam com Jesus 3 anos e meio, mas faltava a capacitação espiritual. E hoje a gente tem visto o quê? Tem muita gente que aceitou Jesus, é discípulo de Jesus, mas se mete a fazer a obra sem capacidade. E por conta disso é que tem tantos escândalos no Evangelho e tantos evangelhos sendo pregados, porque hoje você já não sabe mais nem o que é Evangelho de Jesus, que em cada igreja se prega um tipo de evangelho diferente. Tem igreja que o evangelho é mais fácil, tem igreja que o evangelho é só de bênção, tem igreja que o evangelho é só de profetada, tem outras igrejas que não tem nada disso, é só um clube, e por aí vai. Mas voltando para o que Jesus disse, Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, que é o fim da terra. O que é ser testemunha de Jesus? Fazer as mesmas coisas que ele fazia, provar que tudo que Jesus fez era verdade e ia continuar sendo verdade até o final dos tempos. Então, quando Jesus subiu, passou um período
Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, todos orando num dia de festa, num dia em que os judeus estavam comemorando o 50º dia da colheita, que é a festa da colheita, que é a festa de Pentecoste. Porém, cerca de 120 pessoas junto com os discípulos, ou melhor, os discípulos junto daquelas pessoas, daria um total de quase 120 pessoas, estavam fora dessa festa. Eles estavam reunidos orando, porque eles receberam um conselho de Jesus e eles ficavam ali esperando o dia em que verdadeiramente eles fossem capacitados, revestidos. E no dia de Pentecostes, no dia dessa festa, Jesus achou por bem enviar o Espírito Santo nesse dia. E nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre eles cerca de 9 horas da manhã, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a pregar o Evangelho em outros idiomas, em outras línguas, né? E aí, naquela ocasião, tinha judeus de 16 nações, de várias nações, num total de 16, tinha judeus que desceram para Jerusalém por causa da festa, migraram, vieram para Jerusalém por causa dessa festa. E aí, esses 16, ou melhor, essas 16 nações, muitas delas falavam idiomas diferentes. E o Espírito Santo usou os que foram cheios de revestimento de poder, encheram eles para falar esses idiomas dos quais eles nunca tinham falado na vida deles, né? Então, eles pregaram o Evangelho nesses outros idiomas, e as pessoas das 16 nações ficaram atônitas, perplexas, e disseram: como é que pode? Esse povo não é galileu? Os galileus são semi-analfabetos, não têm estudos, e como é que eles falam o nosso idioma e falando das grandezas de Deus? E muitos se maravilharam e outros zombavam. Os que zombavam, claro, que eram macumunados com os saduceus, com os fariseus, que eram inimigos de Jesus e que eram inimigos dos discípulos, e que eram inimigo da obra que Deus veio fazer nessa terra. E alguns zombavam dizendo que eles estavam bêbados e que aquilo era obra de bebida. E aí, meu irmão, Pedro, cheio do Espírito Santo, dentro do seu intelecto, ele tomou a palavra e ele começou a falar o que eu vou falar aqui agora. Ele diz assim no versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ou seja, o que estava acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Por que Pedro falou ainda é 9 horas da manhã? Porque o judeu não bebia para ficar alegre no período de trabalho. Período de trabalho era período de trabalho. Geralmente o judeu bebia período da noite, período que não tinha trabalho. Então ele disse: é 9 horas da manhã, ninguém aqui está bêbado. Mas isso aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, quando disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui para lhe explicar sobre essa lua do sangue.
A lua em sangue já aconteceu na terra. Isso que Pedro falou há 2000 anos atrás já aconteceu nos nossos dias. No ano passado teve lua de sangue, esse ano já teve de novo lua de sangue. O que é lua de sangue, pastor? A lua com a coloração toda avermelhada. Isso já aconteceu. Então vamos continuar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que Pedro fala que a lua de sangue viria antes do dia glorioso do Senhor. E a lua de sangue já teve, como eu acabei de falar. Então significa que a lua de sangue são sinais da vinda de Cristo, que já está perto. Porque Pedro declarou que a lua de sangue viria antes da vinda. E ela já veio. Aconteceu o ano passado, esse ano já teve. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso implica dizer que já estamos no tempo do fim. Aí ele continua dizendo: Israelitas, ouça estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. O que eu aprendo aqui também? Que uma pessoa, para ser aprovada no ministério, ela tem que ter os mesmos sinais de Jesus. Observe que Pedro diz que Jesus foi aprovado por meio dos milagres, das maravilhas e dos sinais que ele fez. Então Pedro está deixando claro aqui também para os nossos dias que uma pessoa, para ser aprovada como pastor, pastora, como uma pessoa de Deus, ela tem que ser aprovada por meio de sinais e milagres constantes na vida dela. Não é só um milagrinho que aconteceu, uma oraçãozinha, não. É constante. Isso aí vale como aula para os dias de hoje. Mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte: que Jesus foi aprovado por meio de sinais, maravilhas e milagres. Que foi feito, que Deus fez por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pedro continua dizendo: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Estando à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Eles perguntaram: e agora? O que a gente fez depois que a gente errou,
depois que a gente praticou tantas coisas erradas, matamos o Messias, matamos Jesus, Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Irmãos, eu quero pregar essa palavra em cima do que Pedro falou no versículo 37, no versículo 38, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se. Irmãos, eu acabei de mostrar que Jesus veio para o seu povo, sua nação, sua descendência, mas o seu povo o rejeitaram, o crucificaram, amaram mais as trevas do que a luz, que era ele. Eu tive parando para analisar, irmãos, que quando Jesus começou o seu ministério em Nazaré, eu entendo pela revelação da palavra que Jesus sendo Deus, Jesus sendo o Pai das luzes, Jesus sendo o Criador de todas as coisas, Jesus sendo o Criador de todas as possibilidades, Jesus sendo o poderoso que tinha capacidade de mudar qualquer situação de ruim para bom, eu entendo que ele, quando começou a pregar em Nazaré, ele queria transformar a fama mal que Nazaré tinha. Por que, pastor, fama mal? Porque quando Filipe foi chamar Natanael, a Bíblia diz que Natanael olhou para Filipe e disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, quando Filipe foi dizer: olha, a gente achou o Messias e ele veio de Nazaré. E aí Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Natanael falou assim? Porque a fama de Nazaré não era boa, era fama ruim, era uma fama de um lugar onde nada dava certo, onde a pobreza dominava, onde lá não tinha nenhum contexto de coisa boa. Então eu entendo que quando Jesus começou a pregar em Nazaré, eu paro para pensar se Nazaré tivesse aceitado ele como a Galileia aceitou. Eu paro para pensar se Nazaré tivesse recebido a primeira pregação que Jesus deu na terra, que foi em Nazaré, se eles tivessem aceitado de coração, se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem entendido que Jesus era o Messias, e quisessem seguir a Jesus, Nazaré hoje estaria sendo falada na Bíblia como uma terra que não tinha possibilidade, mas que passou a ter possibilidades. Mas infelizmente, Nazaré fez o que muitos hoje fazem no dia de hoje. Elas rejeitam Jesus, a sua palavra, elas amam mais as trevas do que Jesus, que é a luz. Porque o povo de Nazaré, quando viram Jesus pregar, eles quiseram matar Jesus. Eles quiseram jogar Jesus de uma montanha abaixo. E Jesus simplesmente abandonou Nazaré e foi pregar na Galileia. E na Galileia foi onde ele foi aceito, onde as pessoas, onde ele chamou os primeiros discípulos, onde as pessoas começaram a segui-lo. Então o que eu aprendo? Se Nazaré tem aceitado Jesus como a Galileia aceitou, a fama de Nazaré teria sido mudada. E o que isso tem a ver com o que Pedro está falando aqui? Pedro está dizendo: arrependam-se. Qual foi o primeiro conselho que Pedro deu para essas pessoas que ouviram a pregação e ficaram com o coração entristecido, condoído, emocionados em saber que eles mataram o Messias? O que foi que Pedro deu como conselho? Arrependam-se. Então nós vamos
A primeira palavra que nós vamos trabalhar aqui é sobre arrependimento. O que vem a ser arrependimento? Muitas pessoas, irmãos, confundem arrependimento com remorso. O que é arrependimento e o que é remorso? Remorso é quando você faz um mal, você pratica algo errado e você supostamente se arrepende, chora, se emociona e diz que não vai mais fazer aquilo. Passa alguns dias, algum tempo, e você volta a fazer as mesmas coisas da qual você tinha pedido perdão, dizendo que você não ia fazer mais, que você estava arrependido. E aí se encaixa com o que Provérbio de Salomão fala. Salomão diz o seguinte, que tal como o cão volta para o mesmo vômito, o tolo volta a fazer as mesmas coisas. O que significa? O que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola é uma pessoa que nunca se arrepende. Ela é insensata, ela não tem arrependimento. Ela não se arrepende dos seus pecados. Ela não se arrepende da vida promíscua, da vida mentirosa. Ela não se arrepende da prostituição, do adultério. Ela não se arrepende das calúnias, das difamações. Ela não se arrepende do modo errado que ela vive, levando problema para a família, arrumando confusão, se envolvendo com pessoas que só vai trazer problema para a família. Ela não se arrepende da droga. Ela não se arrepende de viver bebendo, de viver dissolutamente. Ela não se arrepende de receber o salário dela e gastar todo nas bebidas, nas boates, com prostitutas. Ela não tem esse arrependimento. Por quê? Porque ela até chora. Ela diz que não vai fazer mais, mas aí ela volta a fazer tudo de novo. Por quê? Porque ela não teve um arrependimento. Ela só teve um remorso. Quando você tem um remorso, você chora, e aquele choro faz com que as pessoas que estão vendo você chorar pensem que você é uma pessoa boa que está se arrependendo, quando na verdade o verdadeiro arrependimento, ele não desenvolve choro. Por quê? Choro não faz parte de arrependimento. Choro, irmão, faz parte de sentimento emocional. Por quê? Porque tem gente que chora porque o cachorrinho morreu, tem gente que chora porque uma galinha morreu, um bichinho de estimação morreu. Então choro tem a ver com sentimento emocional e não com arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é algo racional, é algo consciente, intelectual. Arrependimento é uma atitude tomada aonde você declara na sua consciência, sem emocionalismo, que você não vai mais praticar aquilo. E arrependimento significa mudança de caminho, mudança de rumo. Significa que se eu estou indo por um caminho e esse caminho foi que me fez pecar, prostituir, adulterar, abandonar Jesus, não ser fiel a Deus, então eu vou sair desse caminho. Isso é arrependimento. Arrependimento significa que eu estava andando num caminho que me fez cair em buracos, que me fez cair na desgraça, que me fez cair na depravação, na promiscuidade. Então, se eu agora me arrependo conscientemente, sem choro, é uma decisão, eu saio desse caminho. Pastor, me prova que choro não tem nada a ver com arrependimento. Vou te provar. Entendeu? Porque veja só, a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, que o galo cantou 3 vezes, que ele negou 3 vezes e o galo cantou 3 vezes, ele chorou amargamente. E depois que Jesus ressuscitou,
aonde Pedro estava? Pedro voltou a pescar de novo. Por que Pedro voltou a pescar? Porque Jesus tinha dito que ele não seria mais pescador, que ele seria pescador de homens, ou seja, um líder do evangelho de Jesus. Jesus estava chamando ele para abandonar aquela prática de vida que ele tinha e viver no reino, viver para a obra. Porém, quando Pedro chorou, arrependido, que Jesus morreu, ele simplesmente voltou a pescar de novo. Então aquilo não é arrependimento, porque ele voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia, que Jesus já tinha dito para ele não fazer, porque Jesus já tinha tirado ele da pescaria. Jesus já tinha dito que ele ia ser pescador de homem. E na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que choraram e não se arrependeram, ou seja, que era só um choro do sentimento. Mas a Bíblia mostra o próprio Jesus falando que o filho pródigo, quando ele pecou perante o Pai, quando ele se viu na lama, quando ele se viu totalmente sem condição nenhuma, sem dinheiro, trabalhando, cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. A Bíblia não diz que ele ficou chorando. A Bíblia não fala nada que ele chorou. A Bíblia diz que ele caiu em si. O que é cair em si? Fazer uma análise de consciência. Entrar dentro de si mesmo, fazer uma análise e pensar como ele pensou. Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, comem melhor. Então eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e vou pedir perdão. Ou seja, o que significa? Significa que ele tomou uma decisão de sair daquele lugar do pecado, de sair daquela terra que fez ele viver promiscuamente, dissolutamente, desordenadamente, irresponsavelmente, aonde ele gastou tudo. Ele disse: eu vou sair desse lugar, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. Então eu vou para o meu pai. Ele tomou uma decisão. E a Bíblia não diz que ele chorou para isso. A Bíblia diz que ele tomou uma decisão. Então o que é arrependimento? Arrependimento, irmão, é uma coisa consciente, não emocional. Arrependimento não tem nada a ver com choro, com sentimento. Arrependimento tem a ver com atitude, tem a ver com você ser inteligente, tem a ver com você comparar. Bom, essa vida aqui é uma vida de desgraça. Eu vivo mentindo, roubando, enganando, minha vida só vive de confusão, não tenho paz, não tenho nada. Eu vivo igual uma gangorra, uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Isso não é vida para ninguém. Tem gente que já faz mais de 70 anos, desde que nasceu, que não tem paz na vida. Por quê? Porque nunca tomou uma decisão de se arrepender. Então Jesus, por essa palavra, Jesus está te convidando hoje a não ficar chorando não, mas tomar uma decisão. Para você olhar para os caminhos que você anda, as coisas que você faz, que só te leva à destruição, à desgraça, e você tomar uma decisão. Foi isso que Pedro disse: arrependam-se. Olha só, irmãos, o que Pedro continua dizendo? Por que tem que ter o arrependimento? Porque sem arrependimento não tem como Jesus dar atenção a você e olhar para você. Me prova isso, pastor. Vou te provar. Na cruz tinha dois ladrões. Um zombou de Jesus, não teve nenhum pingo de arrependimento, só zombou de Jesus. Jesus não olhou nem para ele, nem sequer dirigiu a palavra para ele. Se você ler na Bíblia, você vai ver que Jesus não deu nem atenção. Por quê? Porque Jesus não dá atenção a pessoas fingidas, mentirosas, frias, cínicas, que não têm arrependimento no coração. Mas quando o outro ladrão, que a Bíblia até declara o nome dele, Dimas,
quando ele disse: tu não teme nem a Deus estando na mesma condenação, rapaz? A gente está aqui porque a gente merece. Olha aí ele assumindo o erro. Olha ele assumindo o erro. A gente está aqui porque a gente merece. Mas esse homem, ele não merece estar aqui. Esse homem só fez o bem. E ele olhou para Jesus e disse assim: eu creio que o Senhor tem um reino. Dá para o Senhor lembrar de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Jesus viu o coração dele arrependido. Viu que o arrependimento dele fez ele assumir o seu pecado. Porque é um dos sinais do arrependimento, chama-se confissão de pecado. Tem gente que quer se arrepender, irmão, mas ela quer esconder o pecado. Ela diz assim: não, eu vou me arrepender, eu não quero mais, tá, mas ela não confessa. O arrependimento só vem quando você confessa. Não existe arrependimento sem confissão. Não existe. E confissão sem arrependimento não é confissão. Você está mentindo, você está inventando uma confissão falsa. Porque tem gente que até diz assim: eu fiz isso, mas eu não quero fazer mais. Aí depois faz de novo. Ela não se arrependeu e ela nem confessou. Ela mentiu, ela ludibriou ali, ela enganou, manipulou o erro dela, né? Porque tem gente que é assim: eu vou amenizar meu erro, tal, vou dizer que eu me arrependo, tal, e volta tudo de novo. Então, o ladrão da cruz, ele confessou que ele estava ali porque ele merecia, porque os atos dele tinham feito com que ele merecesse aquilo ali. Então Jesus viu a sinceridade do coração dele, porque o segredo do arrependimento é quando você confessa com sinceridade: olha, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, prostituí, adulterei, e eu não quero mais isso para minha vida, eu quero ter uma vida com Deus. E aí vem o arrependimento e vem a mudança de caminho. Tudo é um projeto. Então Jesus olhou para o ladrão e disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas aí eu pergunto para você: Jesus não estava ali? Os dois ladrões não estavam vivos ainda? Por que só um foi salvo? Porque só um se arrependeu. Simples assim. Se você parar para observar, porque só José, na família de Jacó, se tornou rico e milionário no Egito, se tornando o segundo faraó? Porque ele era um homem que tinha um coração arrependido, que não andava nos caminhos dos erros dos irmãos. Então, voltando para o texto, Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O que significa esse batismo que Pedro está falando? O batismo nas águas. Eu não sei se vocês lembram que eu ensinei para vocês numa pregação mais antiga, que eu expliquei por que João batizava colocando a pessoa dentro d'água. Porque o judeu tinha uma mania de ungir, consagrar tudo que ele tinha. Por exemplo, ele comprava um prato, ele mergulhava o prato para lavar e consagrava, e dizia que aquele prato estava consagrado. Comprava um copo, ele mergulhava, lavava e dizia: aquilo está consagrado. E se alguém impuro tocasse no copo ou no prato, ele quebrava o prato, jogava o copo fora, porque aquilo foi contaminado. Então João Batista parou e pensou o seguinte: esse povo unge o copo, mas a boca que bebe no copo é podre. Fala mal da vida dos outros, peca, mente, engana. Esse povo unge o garfo, o talher, mas a mão que pega no garfo e no talher é uma mão que mata, é uma mão que faz o mal, né? Então eu não vou mais ungir as coisas, não vou mergulhar as coisas. Agora eles é quem tem que ser mergulhado. Ou seja, mergulhar a pessoa e não as coisas. Então por isso que Pedro estava dizendo aqui: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão de pecado. O batismo, o que é o batismo? O batismo nada mais é
do que o selo da sua decisão. Quando você diz, não quero mais pecar, eu quero ser de Jesus, então o batismo é o selo da sua decisão. Selou ali, você mostrou que você verdadeiramente mudou de caminho. E aí Pedro continua dizendo, e receberão o dom do Espírito Santo. Irmão, Pedro fala dos dons do Espírito. Então, eu vou ler aqui, não precisa você abrir, mas eu vou ler aqui no livro de Gálatas para falar sobre os dons do Espírito. Porque dom e frutos são a mesma coisa. Então eu vou mostrar aqui alguns dons do Espírito, porque ele não só tem isso aqui. Eu quero dizer para você que tudo que a Bíblia fala de Deus, de Jesus e do Espírito Santo não é a totalidade nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Existe muito mais qualidades em Deus que não está revelada na Bíblia. O que está na Bíblia é para a gente entender que Ele é bom. Existem muitas qualidades que a Bíblia mostra sobre o Senhor Jesus que não é a totalidade do que Jesus é. E tudo que a Bíblia mostra sobre o Espírito Santo não é toda a totalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que o que a Bíblia mostra. Ele é muito maior, muito mais sublime do que a Bíblia mostra. O que a Bíblia mostra aqui é para que eu e você, a minha mente, entenda que Ele é bom e que Ele é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou mostrar para você aqui alguns frutos do Espírito que Pedro disse que quando a gente se arrepende, a gente passa a ter dentro de nós. Vamos ver. No livro de Gálatas, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Se eu juntar esse versículo com o que Pedro está ensinando, significa que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus de coração, um dos primeiros frutos que entra nela é amor. Ela passa a ser uma pessoa amorosa. E o que é uma pessoa que tem amor, pastor? Bom, quem tem amor não deseja o mal de ninguém. Quem tem amor, mesmo que ela receba o mal, dela só sai o bem, porque ela é amor, ela tem amor dentro dela. Né? Quem tem amor, o amor não trai. O amor não trai. Então quem ama não trai, quem ama não difama, quem ama não faz mal, quem ama não destrói. Então se você se arrependeu e você agora recebeu o dom do Espírito, então o primeiro dom que você vai receber é amor. Você vai ser uma pessoa amável. Você vai amar sua mãe, você vai amar seu marido, sua mulher, seus filhos. Você vai amar a sua igreja, o pastor da sua igreja. Ao invés de você prejudicar, você vai querer ajudar a obra, porque você tem amor no coração. Você vai amar seu patrão. Mas amar meu patrão, pastor, mesmo ele me pagando pouco, meu irmão, ama teu patrão, ora por ele, que aí Deus toca no coração dele para ele aumentar teu dinheiro. Onde é que está isso, pastor? Na Bíblia. Romanos capítulo 13 diz, respeitai e honrai os vossos patrões, as vossas autoridades, orai pelas vossas autoridades, para que haja paz. Então, ou seja, a gente precisa amar o nosso patrão, a gente deve amar o prefeito da nossa cidade, o governador do nosso, mas mesmo ele fazendo mal, você é de Deus, meu irmão, você tem que amar. Você não pode rogar praga, pedir para matar, para morrer. Você tem que amar, você tem que deixar que Deus faça justiça. Então, qual é a primeira coisa que você tem que ter? Amor. E qual é o outro dom? Alegria. Uma pessoa que tem Deus no coração, que ela se arrependeu, ela é alegre. Mas ela não é alegre porque ela vive de chocarrice, brincadeira o tempo todo, não. Ela é alegre. Uma pessoa alegre é uma pessoa boa de se lidar. É uma pessoa que é gostoso estar do lado dela, porque ela é alegre. E uma pessoa que tem alegria no coração, ela está sempre consolando os tristes, está sempre dando uma palavra, né? Está sempre procurando levar alegria. E aí, qual é o outro dom? Paz.
É o que falta para muitos crentes. Paz. Por quê? A paz, irmão. O que é paz, pastor? Paz é ausência de conflito. Aonde não há conflito, há paz. Mas, pastor, eu tenho que ter paz mesmo com meu marido me traindo. Ora por ele, meu irmão. Ora por ele. Né? Ora por ele, paga o preço. Agora, se você vê, biblicamente falando, quando um casal sofre o adultério, ou melhor, quando uma esposa sofre, o marido adulterou, pela Bíblia, Jesus disse que ela está livre para casar com quem ela quiser. E isso acontece tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, né? Mas, se o problema do seu marido, da sua mulher, não é adultério, então você tem que ter paciência, você tem que ter paz, você tem que orar. Às vezes é uma bebida, às vezes é uma impaciência, às vezes é porque está dando trabalho mesmo, é demônio, é obra de macumba. Então você tem que ter paz. O Espírito Santo gera paz. O Espírito Santo também gera paciência. O que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que não começa uma campanha hoje e já quer ver o resultado amanhã, não. Ela é firme, irmão. Ela está paciente ali. Eu confio em Deus, vai dar certo. Eu espero, vai dar certo. Ela é paciente em tudo, ela não se desespera. Outro fruto do Espírito é a amabilidade. Uma pessoa que tem amabilidade, ela tem... a palavra amabilidade, ela é um subcontexto de amor, né? Ela é amável, ela trata as pessoas com educação, com respeito. O Espírito Santo também gera bondade. O que é bondade? A ausência de maldade. Se eu não tenho maldade dentro de mim, então eu tenho bondade. Então, se eu tenho bondade, eu só faço bem. O Espírito Santo também gera a fidelidade, porque hoje tem um monte de crente infiel. Infiel a Deus, infiel no casamento, infiel no dízimo, infiel nos cultos, vem quando quer. E o Espírito Santo, ele gera fidelidade. E não é só fidelidade, infidelidade no que eu acabei de falar. Tem crente, irmão, que é infiel até no trabalho. Ele é negligente. Ele faz qualquer coisa no trabalho. Depois que está na rua, não sabe por que foi para a rua. Por quê? Porque ele é infiel. Mas o crente que é fiel no seu trabalho, ele só cresce, né? Outra qualidade do Espírito é mansidão. A pessoa é manso. O que é mansidão? Uma pessoa que tem mansidão, ela é o contrário de uma pessoa que vive brigando e fazendo confusão. Então, quando você vê crente que vive fazendo confusão, querendo fazer arruaça, só vive de briga e de confusão, é porque falta nela o Espírito, porque ela não tem o Espírito de Deus, né? Outra coisa que o Espírito dá é domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio significa o seguinte: uma pessoa me faz um mal, eu posso revidar, mas aí eu me seguro. Eu tenho domínio próprio, eu vou buscar os meios legais para resolver e não sair do meu eu. Eu tenho um domínio próprio. Então esses frutos, irmãos, que Paulo mostra que são os dons do Espírito Santo, voltando agora para a mensagem, esses frutos só vêm quando você se arrepende. Se não houver arrependimento, você não tem, meu irmão, os frutos do Espírito. E muito crente que está dentro da igreja, quando ele entra dentro da igreja e até se batizou nas águas, mas pastor, eu já me arrependi, eu me batizei nas águas. Mas será que você se batizou mesmo na água? Será que seu batismo foi um sinal de arrependimento ou você só tomou um banho? Será que você é só um pecador molhado? Porque antes você era um pecador seco, agora você é um pecador molhado, você tomou um banho, né? Como é que eu sei que uma pessoa não se arrependeu, pastor? Muito simples. Olha as obras da carne, vou te mostrar. As obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual. Meu irmão, tem muito crente imoral, com pensamentos imorais. Imoralidade sexual. O que vem a ser a palavra imoralidade? Imoralidade é o contrário de moralidade. E o que é moralidade? Moralidade é tudo que é honesto, tudo que é decente. Sabe o que é que eu aprendo? Quando eu vou me relacionar com uma pessoa, que aquele relacionamento só gera confusão para a minha família e para a minha vida, então eu estou agindo de uma forma imoral. Porque tudo que é moral só gera
alegria, só gera satisfação, elogio, né? O que é moral traz tranquilidade, porque o que é moral é legal. O imoral é ilegal. Então todo relacionamento que é ilegal, que gera confusão, porque o que é uma legalidade? Quando eu vou me relacionar com uma mulher e minha família gosta, a família dela gosta, eu sou bem aceito na família dela, ela é bem aceita na minha, e tudo está em paz, então aquilo está moral. Quando começa a ver BO, confusão, isso, meu irmão, isso já partiu para imoralidade. Porque tudo que é imoral gera confusão. Então, o que é a obra da carne? Imoralidade sexual. Mas essa imoralidade sexual também está relacionada a sexos absurdos. Por exemplo, sexo com animal, sexo com criança, sexo com parente. Entendeu? Então, isso é imoralidade sexual. E muitas das vezes, a pessoa ela não pratica isso na prática, mas ela tem isso na mente. Então, a mente dela ela é imoral sexualmente. Então, isso é imoralidade sexual. Outra coisa que é fruto da carne: impureza e libertinagem. O que é uma pessoa libertina? É uma pessoa sem equilíbrio. É uma pessoa que quer entrar num assunto sem ser chamada, quer se meter a fazer uma coisa sem capacidade, sem ter recebido ordem para aquilo. Ela é libertina. Entra numa reunião sem ser chamada, quer saber da vida dos outros, porque todo libertino quer se meter na vida dos outros, quer saber o segredo da vida dos outros. Quando você vê uma pessoa falando mal dos outros ou conversando da vida dos outros, ela é libertina, e além de libertina, ela tem a língua de Lashon Hará, língua maligna, língua que fala mal da vida dos outros. E quem tem a língua maligna, segundo a Bíblia, é assassino, e todo assassino não tem parte do reino de Deus, já está destituído do reino de Deus. Então, irmão, qual é o outro fruto da carne? Impureza, libertinagem, idolatria. O que é idolatria, irmão? Tem gente que idolatra carro, casa, roupa, idolatra o dinheiro que ganha. Não é só idolatria de imagens, não, irmão. Idolatrar imagem é idolatria. Mas tem gente que idolatra cantor, idolatra tudo nessa vida. Ou seja, isso daí, quando a pessoa é assim, ela está agindo pela carne. Ela nunca arrependeu de nada, ela nunca teve um encontro com Jesus. A Bíblia também fala de feitiçaria. Mas como, pastor? Existe crente feiticeiro? Um monte. O que é feitiçaria para a Bíblia? A Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E o que mais tem dentro da igreja é crente rebelde. Rebelde ao pastor, que não obedece o conselho que o pastor dá. O pastor ensina, olha, faça por aqui, vamos orar aqui, vamos fazer essa campanha. A pessoa é rebelde. O pastor convida a pessoa para vir de jejum, ela não vem, ela é rebelde. O pastor ensina para ela ser fiel no dízimo, ela não dizima, é rebelde. O pastor ensina para ela respeitar pai e mãe, ela não respeita, arruma confusão para a família, é rebelde, então é feiticeiro. Então só é pecado de feitiçaria. Rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Então, outro fruto da carne é ódio. E olha, o que tem de crente que guarda rancor no coração, porque é ódio, irmão. O ódio só fica em você quando você guarda rancor. O ódio não pode ficar dentro de você se você não guardar esse rancor. Então, o ódio dentro de você vai levar você para o inferno. Então, se você olhar para dentro de você e ver que você tem mágoa de alguém, cuide em se perdoar e perdoar essa pessoa. Porque você vai para o inferno com esse rancor dentro do seu coração. Porque Jesus mandou a gente amar aquele que nos persegue, orar por eles, amar aqueles que nos odeiam. Então, fuja do ódio. O outro fruto é discórdia. O que é discórdia? Meu irmão, o que tem de crente com esse espírito dentro da igreja? O que crente com discórdia faz? Quando um crente entra dentro da igreja, quando ele entra dentro da igreja e ele tem a discórdia dentro dele, pronto. Ele é igual um fermento que você coloca no bolo, vai inchar o bolo todinho. Ele faz confusão com A, com B, com C. Quando pensar que na igreja está toda em confusão, porque ele só vive de discórdia. Ele não gosta de Maria, não gosta de João, e faz confusão com A, com B, com C, se mete na vida de A, de B, de C, ou seja, é crente do demônio, é crente filho do Satanás, que gosta da discórdia.
Ele está aqui, ó, mostrando, discórdia. Espírito de discórdia. O que é que a discórdia gera? Desunião, separação. A discórdia acaba com qualquer projeto. Porque às vezes você quer uma coisa, o outro está discordando de você, então vai destruir o projeto. Não vai dar certo. Discórdia destrói casamento. Discórdia destrói empresas, negócios, sonhos, viagens. Porque às vezes você vai viajar com a pessoa que está discordando de você, você pensa que vai para um lazer na viagem, você chega lá vai ter confusão, porque aquela pessoa está discordando de você o tempo todo. Discórdia, irmão. Viver com uma pessoa que tem discórdia é a mesma coisa que carregar uma bolsa cheia de pedra e sem alça. Meu irmão, é um sacrifício, porque a pessoa que tem discórdia, ela não aceita nada, ela só quer o que ela quer. Só ela é mais sábia, ela é mais entendida, e ela quem gera discórdia em tudo. Ou seja, depois da discórdia vem os ciúmes. Ciúmes, irmão. O ciúme ele tem duas vertentes: o zelo e o ciúme. Porque para você zelar você tem que ter ciúme. Mas o ciúme, quando ele é ciúme com zelo, ele é bom, porque você está cuidando, está guardando, você tem zelo. Do mesmo jeito você tem ciúme e zelo dos seus filhos. Você tem ciúme e zela por um presente que sua mãe deu, que é uma coisa que você guarda com maior carinho, né? Ou seja, mas quando o ciúme ele não tem zelo, ele passa a ser um ciúme diabólico. Aí ele é um ciúme que quer matar, que quer humilhar, quer fazer confusão também, porque a discórdia também vem, ela faz parte do ciúme, né? Ou seja, o ciúme persegue a pessoa, o ciúme sufoca. O ciúme não dá paz, o ciúme é maligno, e isso está dentro de muitas pessoas que não se arrependeram. Mas tem a ira. A ira eu nem vou falar muito, porque o que a ira é? Igual o tsunami. O tsunami quando vem, irmão, acaba com tudo. Do mesmo jeito é a ira. Na ira muita gente mata a família, tudo em nome da ira. Em nome da ira, pessoas fazem as piores perversidades. E tem crente, irmão, que ele tem ira dentro do coração. Ele fica desejando que a igreja feche, que na igreja que não dê certo, que não vá para frente, que a mensagem não seja boa, porque ele tem ira, ele tem ódio, ele não suporta ver um irmão prosperando, porque ele fica com ira no coração. E também tem o egoísmo. O egoísmo é o espírito que o diabo teve no céu. Egoísta, só pensa em si, não pensa em mais nada. Ele não está nem aí para o sentimento de ninguém, é egoísta. E tem as dissensões, que as dissensões elas são um subproduto da discórdia. E tem as facções. O que é facção? Facção é criar grupos separados, é você criar um grupinho, dizer assim, não, aqui na igreja eu só faço parte desse grupo. Eu não falo no Maria porque Maria não faz parte do meu grupo. Então facção é você criar grupos separados, né? E Paulo também fala da inveja, que a inveja, irmão, é uma coisa miserável, é uma coisa terrível, é um sentimento, nossa, totalmente diabólico. E eu nem vou falar muito, porque a inveja todo mundo já sabe o que é que ela faz. Aí tem também a embriaguez. Por quê? A embriaguez, o que é embriaguez? É só de bebida? Não. A embriaguez, irmão, ela se encaixa em todas as áreas da vida. Quer ver uma coisa? Quando você está apaixonado por uma mulher, que a tua mãe e teu pai diz, meu filho, não vá para ali, olha, vai dar errado, e, olha, não presta, vai lhe prejudicar. Você está tão embriagado, tão apaixonado por essa mulher, que você está tão embriagado que você não dá ouvido, nem seu pai, nem sua mãe. E aí depois você vai, depois é só confusão, só problema. Então a embriaguez, ela não é só na bebida. A embriaguez é quando você está embriagado por uma pessoa, por uma amizade, quando você está embriagado por um trabalho que você quer, uma viagem que você quer fazer, você está embriagado por algo que você quer mesmo ali, você não analisa o que pode dar errado, o que pode dar certo, porque toda embriaguez faz você viver sem consciência. Então o Espírito Santo, quando ele vem, ele não deixa a gente assim, ele deixa a gente, o Espírito Santo faz a gente avaliar. Já a pessoa que está em pecado, que está com os frutos da carne, que não se arrependeu,
ela não avalia nada. Toda pessoa que é embriagada, ela não avalia nada. Ela faz e não mede as consequências, porque ela está embriagada. A Bíblia também fala de orgias. O que são orgias? Orgia está relacionado à mistura. Toda orgia, ela é uma mistura de coisas que não pode ser misturada. Por exemplo, orgia sexual é quando o marido e a mulher chama outros homens e outras mulheres para se misturar sexualmente. Então isso é uma orgia. Mas a orgia, ela não só se encaixa no mundo sexual. A orgia também se encaixa no mundo espiritual. Por exemplo, sabe aqueles crentes que só vive pulando de galho em galho? Ele vai no culto, na casa de fulano, na casa de ciclano, vai na igreja. Ele está fazendo uma orgia espiritual. Ele está misturando um monte de coisa dentro dele. Ou seja, vai dar problema. Porque orgia significa mistura que não poderia ser misturada. Então, claro que a Bíblia está falando aqui no modo pecaminoso de ser. Mas eu também posso viver numa orgia de cultura, numa orgia de mau comportamento. Eu posso ter uma orgia de falta de respeito, ou seja, isso se encaixa nessas áreas. Eu vou encerrar agora a palavra, que falta 5 minutos para as 12, e eu quero voltar de novo para a mensagem de Pedro, quando ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui para Atos dos Apóstolos, quando ele diz aqui, deixa eu voltar para cá, ele diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, irmão, fechei a Bíblia e eu quero dizer para você nessa manhã: Jesus está voltando. Por que você precisa se arrepender? Porque no céu não entra pecado. Tem um hino na harpa cristã que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Então, meu irmão, Jesus só vai levar os arrependidos. A Bíblia diz que um coração contrito e arrependido Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus não mata quem se arrepende. Davi pecou, se arrependeu e não morreu, porque se arrependeu de verdade. O ladrão da cruz ia para o inferno, mas se arrependeu, foi para o céu. Então sabe o que está faltando para que você tenha sucesso na sua vida? Arrependimento. Mas não é só arrependimento de uma área da sua vida. Você tem que avaliar e ver o que você precisa se arrepender. E se arrepender de verdade. Porque se você não se arrepender, não tem como você receber o Espírito Santo e muito menos o dom dele. E sem o Espírito Santo e sem o dom dele, você não tem o DNA de filho de Deus. E se você não tem o DNA de filho de Deus, você consequentemente vai ter o DNA de filho do diabo. E consequentemente você não irá para o céu, porque para o céu só vai os filhos de Deus. Só vai aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. E os filhos de Deus são pessoas que se arrependem. E como eu falei, arrependimento é você não praticar mais aquilo que você se arrependeu. É você sair do caminho que fazia você errar. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, tome uma decisão de se arrepender. Pastor, por que tu pregou sobre isso? Porque Jesus nunca esteve tão perto quanto agora. Jesus está voltando. A crise está tomando conta do mundo. Eu não sei se você está sabendo, mas as maiores hidrelétricas do Brasil estão secando. Vai ter uma crise de energia elétrica no Brasil. No Paraná está praticamente seco. Um estado que é rico e está seco. Deus está derramando a sua ira. A terra está gemendo com dor de parto. A terra não aguenta mais tanta maldade. Por quê, pastor? Porque quando Adão pecou, Deus disse que a terra ia ser amaldiçoada por causa dele. Então os homens estão pecando tanto, são tanta maldade,
coisa que eles estão fazendo para provocar a ira em Deus, que agora, irmão, não tem mais jeito, não tem mais misericórdia. Fuja dessas igrejas que fica só prometendo riqueza, prometendo grandeza. Riqueza você vai ter se você trabalhar e fizer algo certo e justo perante a sociedade. Mas busque a vida de Cristo, porque Jesus está voltando. Essa é a sua maior riqueza. A maior riqueza do homem é a vida eterna, viver eternamente com Cristo. Então valorize a sua salvação, valorize o que é mais especial para você. Especial para você não é seu pai, sua mãe, é o Espírito Santo de Deus, é a salvação. Você só não pode desonrar seu pai e sua mãe, mas você precisa valorizar a salvação que Jesus Cristo lhe deu. E nessa manhã, Jesus está convidando você a se arrepender, porque ainda dá tempo de você ser selado com aqueles que irão ouvir o toque da trombeta. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você nessa manhã, que essa mensagem ela entre no seu coração e que você chore, mas não de emoção, mas sim com arrependimento sincero, que você tome uma decisão e você diga: Satanás, eu não vou mais ser escravo da mentira, do pecado, do engano. Eu vou ser agora filho de Deus, eu vou ser agora vencedor, eu vou ser a própria bênção, eu vou andar com Deus, porque ainda dá tempo de eu ser feliz, ainda dá tempo de eu ganhar minha família para Jesus, ainda dá tempo de eu glorificar o nome de Jesus, porque logo, muito em breve, irmão, a trombeta vai tocar, que o mundo queira ou não, que a terra aceite ou não, que os governadores e os poderosos dessa terra aceite ou não, ninguém vai impedir o arrebatamento da igreja, nada vai segurar a igreja nessa terra. Não tem força, não tem bomba atômica, não tem canhão, nada vai segurar a igreja nessa terra, porque ela irá ser chamada, ela irá ser glorificada, ela irá ser arrebatada, e está muito perto. O relógio de Deus já está no fim. Logo, logo o Pai vai dizer: chegou a hora, chegou o grande dia. Vá buscar a sua igreja pela qual você morreu por ela. E se você brincar com a sua vida, você vai passar a sua vida inteira, meu irmão, com Satanás. Meu irmão, tem gente sendo preso na cadeia, mas ser preso em cadeia não é o pior, irmão. Que a pessoa pode pagar a pena, 30 anos, sair e se arrepender e ir para o céu. Mas imagina você ser preso para séculos e séculos sem fim no inferno. Meu irmão, se arrependa. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Tem um louvor que diz assim: manso e suave, Jesus está chamando. Chama por mim e por ti. Meu irmão, Jesus está te convidando nessa manhã. E tem outro louvor que a gente cantava que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu irmão, Jesus está te chamando, Ele te ama. Se arrependa. Mas pastor, eu fiz tanta coisa errada, será que Ele me perdoa? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que uma pessoa arrependida se arrependa que Ele não possa perdoar. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Jesus te ama, Jesus te chama. Ele pagou um preço por você, porque Ele sabe o fim daqueles que vão para o inferno. Ele foi lá, Ele sabe como é que é, por isso que Ele está te chamando. Se arrependa enquanto há tempo. Não dê ouvido
aos enganos desse mundo. Jesus está voltando. Fique firme, que o Espírito Santo de Deus te encha nessa manhã, que Ele te dê força e coragem para dizer não a tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que esse pouco tempo que resta na igreja, Deus vai te honrar, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Ele não esqueceu de você, nenhuma promessa dele vai cair por terra na sua vida. Se você se arrepender, ele vai cumprir numa velocidade muito grande, porque ele tem pressa, ele quer te abençoar, porque ele quer cumprir ele quer cumprir a promessa que ele te deu. E te prepara. Se você se arrepender de coração, o Espírito Santo do arrependimento que está em você vai entrar na tua família, porque a maior pregação do evangelho que um ser humano faz é com a própria vida, irmão, não é com a boca não. Pregar com a boca, tem um monte de idiota pregando aí, mas a vida dela não condiz com o que ela prega. Então, meu irmão, que a tua vida seja um livro aberto, que a tua vida, eu desejo nessa manhã que a tua vida, ela seja a imagem de Jesus nessa terra, que quando as pessoas olharem para você, elas não vejam o teu olhar, elas vejam Jesus em você, elas vejam Jesus na sua fala, elas vejam Jesus nos seus gestos, elas vejam Jesus na forma de você se vestir, na forma de você andar, na forma de você pregar, na forma de você divulgar o reino de Deus, na forma de você trabalhar. Que o seu patrão olhe para você e não veja você, veja Jesus, que ele sinta prazer de estar com você, porque a presença de Jesus é agradável. É isso que eu desejo para você, que a sua família olhe para você e diga assim: como você mudou, como é gostoso estar com você, como que você tem paz dentro de você, o que é que eu faço para ter essa paz? E aí você vai ter força de dizer: aceite o mesmo Jesus que eu aceitei. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?